Olá, meus amigos. Eu quero nessa noite compartilhar um pouco aqui do meu testemunho, um pouco da minha vida, que muitos não sabem. Eu fui criado no interior pelos meus pais. Meu pai sempre trabalhava em fazenda, as pessoas passavam muita dificuldade. Assim, trabalhava muito. Não, a gente nunca passou fome, nunca passou falta assim nesse ponto. Mas meu pai trabalhava bastante. E eu lembro que em certas fazendas ele trabalhava, levantava 2 horas da manhã, chovendo, ia lá debaixo de chuva, mas ele nunca deixou faltar o pão. Meu pai sempre de bota rasgada, calça furada. Hoje quase você não vê, mas é a calça do meu pai, bota ali, tudo furada, mas pra gente ele nunca deixou faltar. Sempre tinha roupinha, sempre material escolar. Sempre meu pai dizia: meu filho, estuda, porque o homem que a gente é família humilde, quem não estuda é complicado. O pai não quer ver vocês sofrer igual eu sofro, tirando leite, trabalhando na foice e no sofrimento, debaixo de chuva. Mas a gente era criança, não dava moral, achava que, né? Então a gente cresceu e com 10 anos, eu acho, eu já tomei meu primeiro porre. Meu pai ficou indignado, tinha deixado lá, eles estavam tomando lá, uns familiares, eu achei essa garrafa de pinga e bebi uns porre. Com uns 14 anos eu comecei a aprender a fumar. Tinha um vizinho da gente que fumava e eu sempre fui muito curioso. Eu era bastante inteligente na escola, sempre tirava nota boa. E eu era muito curioso com tudo. Tudo eu queria conhecer. Porque acho que a inteligência ali, eu era muito curioso, então eu queria conhecer o cigarro, aprender a fumar. Eu ia na casa do vizinho, meio quilômetro, para ele me ensinar a tragar, porque eu não sabia fumar, puxar fumaça e tragar. Então eu queria aprender como tragava, que é o que faz mais a pessoa viciar ainda. Ele me ensinou, então eu aprendi a fumar. E tinha um outro familiar meu que usava maconha, de vez em quando ia pra fazenda, e eu tinha curiosidade, via ele fumando. Aí um dia tinha uma festa no Registro do Araguaia, eu achei uns colegas lá, e não, tem um jeito de arrumar ali. Eu falei: o dia que eu achar, eu quero fumar uma maconha pra me experimentar. E nisso eu já bebia, tava na minha juventude. Então eu fumei lá e foi aquela risaiada, aquela felicidade, aquela alegria, tudo maravilha, a primeira vez, sempre tudo que o diabo te dá é bom. Só mostra o lado bom. E eu fui pra fazenda, levei um pouco e aí comecei a fumar, e daí disso eu comecei a fumar direto. Sempre eu tinha, onde eu trabalhava, nas fazendas, ia uma fazenda, em outra, ia para um lugar, ia para outro, fumava cigarro e a minha maconha sempre estava comigo. Sempre fumava. E aí meu pai descobriu, minha mãe, foi uma decepção, porque meu pai sempre criado muito sistema assim, rígido, mas eu sempre ali fazendo isso, então entristecia muito ele, envergonhava muito ele, né, diante dos familiares, diante dos amigos, saber que tinha um filho maconheiro. Cidade interior é cidade pequena, logo todo mundo sabe, ninguém é bobo. Percebe que a pessoa que ela vai por esse caminho, ela muda, já começa a envolver com outros tipos de amigo que gosta também, é um estilo, já a roupa, já tal. Então, meu pai sempre muito triste com isso, a minha mãe sempre cristã, orando por mim. E a gente foi para uma fazenda do senhor João Gonçalves, município de Montes Claros de Goiás. Isso eu já tinha o quê? 20 e tantos anos, se eu não me engano, 20 anos, alguma coisa ou antes, não me lembro bem. E eu sempre buscava Barra do Garça, Porá, e buscava essas maconhas para fumar. E esse dia eu vi uma Bíblia da minha mãe em cima da cabeceira da cama, e eu tinha acabado a minha maconha, tinha uns 3 dias, então eu tava fissurado daquele jeito, depressivo, sem fumar, e eu não estava trabalhando lá nessa fazenda, eu estava meio sem jeito de estar andando por ali, então eu estava meio escondido na casa da minha mãe, não estava andando muito pro lado ali, para o pessoal não ver que eu estava ali à toa ali na sede, então eu achar outro lugar para não trabalhar. Minha mãe, pouco tempo atrás, tinha achado dentro de um vidro de perfume
Ela mexendo na minha gaveta, achou essa maconha, muito triste com tudo isso. Sempre orando, meu filho, para com isso, não é boa coisa para você. Mas eu estava preso nessas coisas. Então eu vi essa Bíblia. E eu já tinha lido a Bíblia para o meu avô outras vezes. Quando eu era mais adolescente, o avô Benedito Barbosa, eu ficava lá para estudar. Isso eu tinha uns 10 anos. E ele era porteiro da igreja. Ele conhecia a Bíblia de salteado, de cor. Mas ele sempre punha eu para ler, colocava eu para ler ali com o intuito de servir para mim mesmo. Depois que eu fui entender, mas eu sempre lia. Mas como ler um livro normal, um livro de história, achava bonitas as histórias ali, admirava. Então esse dia, depois ele já tinha falecido, e eu lá nessa fazenda, lá nessa fissura lá, sem ter o que fazer, vi a Bíblia no canto da mesa, da cama da minha mãe, peguei a Bíblia e fui ler. Quando eu comecei a ler a Bíblia, não foi mais como antes. Nesse dia, a palavra ela teve outro significado para mim. Eu comecei a entender a palavra de Deus e eu chorava muito. Eu vi o estado que eu estava, o pecador que eu era, como Jesus morreu por mim, tudo que Deus fez, e eu li daquele jeito. Deus não merecia eu fazer aquilo. E eu me arrependi muito e eu lia, quanto mais eu lia, eu chorava, eu lia. Sei que eu lia essa Bíblia um mês por aí, todo dia eu lia, quase toda ela. Eu falei para minha mãe, eu preciso ir para a igreja, eu preciso aceitar Jesus. Ela deu aquela assim, nossa, que bom meu filho e tal, mas acho que ela não deu muita ênfase, muito moral, porque acho que ela não botava muita fé, porque eu era muito perdido. E então na primeira oportunidade que eu tive de ir para a cidade, eu fui. Os pessoal da fazenda estavam indo, eu fui na caminhonete, uma carona e fui. Chegando lá, eu não entrava quase em igrejas evangélicas, principalmente porque eu tinha vergonha, o pessoal ficava olhando, aí tinha aquele receio de entrar. Esse dia eu não quis saber, cheguei, já entrei, tinha um irmão, o irmão Natal, lá de Montes Claros. Ele estava no canto, eu lembro até hoje, eu falei, irmão, hoje eu vim para aceitar Jesus. Ao que fizer o apelo, não esqueça que eu quero aceitar Jesus. Então, fiquei ali, o culto estava terminando, e o pastor já dando os adeus ali e tal, e eu falei, nossa, não vai. Chamei ele de novo, falei, irmão, eu não posso sair daqui sem aceitar Jesus. O pastor até agora não fez o apelo. Ele falou, não, calma, que eu já avisei lá, ele vai fazer o apelo. Então, o pastor, ele fez o apelo e falou, tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar Jesus, aceitar Cristo? Eu lembro que a igreja tinha um corredor meio que descendo, longo. Eu desci esse corredor, já desci me desmontando em lágrimas. Eu me ajoelhei e me rendi aos pés de Cristo. Eu acho que a igreja ali, a cidade pequena de Montes Claros de Goiás, todo mundo já me conhecia, me via ali, sabia que o filho da Irmã Eterna era perdido. O pessoal assim, feliz demais, outros admirados. Eu lembro que veio um irmão até do meu lado e me falou, meu jovem, a melhor coisa que você está fazendo na sua vida, a melhor decisão que você toma é essa hoje. Eu lembro que eu disse para ele, sim, eu sei. E daí eu falei, agora vai ser só maravilha, ser cristão e tal. Mas não, aí veio a luta, veio os vícios, que o inimigo ele não solta a pessoa às vezes assim de uma vez. E eu me batizei, só que aí eu nas águas. Mas passou uns tempos, eu dei uma recaída, voltei a fumar, voltei a beber, usar droga, e aí dobrado. Aí triplicou. A Bíblia diz que quando o espírito imundo sai do homem, ele sai buscando lugares áridos onde descansar. Não encontrando ele volta para o lugar de onde ele saiu, ele vê a casa varrida e adornada, quer dizer, ele vê eu limpo. Então ele vai, chama 7 piores que ele e volta para casa, no caso era eu. Então meu último estado do homem se torna pior do que o primeiro, foi o meu caso. Aí eu bebia mais, aí eu fiquei perdido totalmente. Eu ia parar no hospital, quantas vezes eu bebia, e eu sofria muito, muito mais, porque daí eu já conhecia a verdade. Às vezes a gente estava na mesa de bar, todo mundo feliz, todo mundo se divertindo, eu olhava para o céu, de repente assim eu me lembrava de Deus, da palavra, e eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar, isso aqui não tem sentido, isso aqui é uma bobeira, isso aqui é... Porque a palavra de Deus, ela diz, vós que estáis limpos,
que já foram resgatados dos rudimentos das coisas do mundo. Como quereis estar agora debaixo, de novo, dos rudimentos pobres e fracos do mundo? Você passa a ver as coisas de Deus como superior, como nobre, e as coisas do mundo como coisas insignificantes, coisas sem valor. E era o meu caso. Quantas vezes a gente estava vindo de madrugada com o carro, cheio de gente, alcoolizado, nós tomando, todo mundo de boa e o cara correndo muito, e eu pensando, se esse carro sofre um acidente, para onde eu vou? O estado que eu estou, Senhor, não deixa, me guarda. Eu vou voltar para os seus caminhos, Senhor, eu vou voltar e ainda me dá uma chance, me dá mais uma chance. Quantas vezes eu usava droga e eu falava para os meus amigos, quando a gente usava droga junto, eu falava, um dia eu vou sair daqui, um dia eu vou pregar a palavra, um dia eu vou fazer a obra de Deus. E eles começavam, cara, você é chato, você fuma, desde que curtir a onda do negócio, você começa a falar de Deus, uns negócios, mas eu não aguentava, mesmo estando ali. E aí você imagina, quando você usa droga, somente a maconha, seus sentimentos, eles ficam mais aguçados. Então, pensa, eu fumava o brau, em vez de viajar nas coisas, eu viajava, mas era nas coisas de Deus. Aí eu viajava muito mais profundo, aí doía mais, aí o sentimento para com Deus era pior, porque eu pensava, Deus está me vendo, os anjos estão me vendo, Deus tem um plano para mim, e eu aqui, aí assim, todo mundo curtindo a onda do bagulho e eu sofrendo. Pegava a droga, jogava dentro do vaso, dava descarga e falava, não vou fumar mais. Mas aí de repente eu não conseguia e eu voltava a fumar. Eu lembro que uma vez o pastor me chamou para ir para o monte e eu fui embriagado. Ele falou, não importa, vamos assim mesmo. Eu fui e lá em cima, eu bêbado, eu louvando. Aquele louvor que fala, eu tenho a marca da promessa que Ele me fez, mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez, ninguém vai impedir. Então eu louvei, eu lembro, eu bêbado, eu louvei lá em cima da Serra de Montes Claros, lá da torre, esse louvor. E eu pensava assim, como Deus vai ouvir um bêbado? Eu tô aqui, sei lá, eu lá, mas eu fui. Eu me lembro que uma vez eu estava no cemitério e eu cheirando cocaína dentro do cemitério, só, altas madrugadas, e só lá. E eu senti como se os demônios estivessem me cercando, assim, pulando o muro do cemitério para dentro, um atrás do outro. E eu senti que atrás de mim, ele estava em pé, atrás de mim. Eu deixei o cartão e a cocaína em cima de um túmulo e eu me ajoelhei. Tinha uma cruz grande assim, eu me ajoelhei, comecei a orar. Falei, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, me salva. Aí comecei a orar ali, daquele jeito, estado que eu estava. E entrou dentro de mim uma força, e eu me levantei e comecei a repreender o mal. Mesmo embriagado e com cocaína na cabeça, eu comecei a andar e ia em volta dos túmulos, tinha uns túmulos abertos que o coveiro tinha cavado. Eu olhava para dentro dos túmulos, eu falei, tá vendo esse túmulo, Satanás? Ele não é para mim. Eu não vou enquanto meu Deus não deixar. Deus tem um plano na minha vida, em nome de Jesus. Comecei a orar ali daquele jeito e eu escutei quando, tipo, eles... Eu não sei se ali eu já estava vendo coisa, porque eu estava muito... Sei que foi isso. Sei que eu escutei eles pulando o muro para fora do cemitério. Tinha um capinzão assim. Eu lembro que eu escutei o barulho como se eles estivessem pulando um atrás do outro de novo, de volta para fora do cemitério e indo embora. E então eu falava sempre assim, a minha glória da minha conversão, minha mãe queria me internar numa clínica. Eu dizia, não, Deus vai me resgatar. Não é remédio, eu não vou tomar remédio. Eu achava assim, vou para uma clínica, vão me dar remédio, a glória vai ficar para os remédios, para o homem. E eu falava, quem vai me resgatar é Deus. Eu escrevia o nome de Jesus atrás na porta do meu quarto. E quantas vezes eu cheguei bêbado da madrugada, minha irmã dormindo, tinha uma cama minha e a dela, e entre as duas camas eu ajoelhava e fazia um poço de lágrimas. Mesmo eu bêbado, eu clamava. Eu falava, Senhor, se o Senhor me escolheu, por que eu estou passando tudo isso? Por que eu ainda estou assim? Por que o Senhor está permitindo?
E às vezes eu deitava, tomava uma cerveja e até dormia numa cadeira, num bar lá de fora. A pessoa passava, me via ali. E um dia eu estava no posto do Ricardo de Montes Claros, o pastor Wagner da igreja Assembleia de Montes Claros entrou no barzinho para comprar alguma coisa e eu vi ele entrando, que ele saiu e eu estava tomando cerveja. Eu falei: pastor, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda. Então ele disse: você quer ajuda? Eu sei um lugar. Se eu ajeitar, você vai para lá? Eu falei: vou. Terça-feira, então você vai. Isso acho que era uma sexta ou um sábado. Aí passou aquele efeito da cachaça ali. Eu falei: nossa, pra que eu fiz essa promessa agora? Falei: mãe, eu não vou. E aí minha mãe: não, você vai. Tal, você vai. Se qualquer coisa você volta. E eu lembro que eu entrei pra dentro do meu quarto. Eu ia na terça, na segunda-feira à noite eu entrei pra dentro do meu quarto. E coloquei, eu tinha um som velho. Coloquei aquele louvor da Aline Barros. Ressuscita-me, remove a minha pedra, muda a minha história, transforma a minha vida. E eu coloquei essa música, eu chorei tanto, mas tanto, é como se eu estivesse me despedindo ali de algo assim, como se, não sei explicar. E no outro dia eu fui pro Desafio Jovem Ebenezer, que é em São Luís de Montes Belos. Quando eu cheguei, eu vi aquele lugar horrível. E eu pensei: meu Deus, eu não vou ficar aqui. Falei: pai, eu não vou ficar aqui. Meu pai falou: não, você já veio, meu filho, já paguei, fique pelo menos um pouco. Então eu falei: tá bom. E antes, na igreja, eu tinha abrido a Bíblia. Deus falou comigo: desce à casa do oleiro e lá eu te mostrarei. Essa palavra Deus me deu, do oleiro. E beleza, aí eu cheguei nesse Desafio Jovem Ebenezer lá em São Luís. Eu sentado um dia à tarde lá, muita tristeza, ninguém que eu conhecia, um monte de gente ali, de homens, tudo buscando ajuda. E lá não tinha grade, não tinha nada, você ia embora se você quisesse, mas nada de remédio e só oração, desde a manhã até a noite, só palavra de Deus e oração. Não podia cuspir no chão, não podia usar bermuda, não podia sentar no chão, não podia fazer quase nada. E eu muito triste, eu desci andando assim, lá tem muitas placas. E eu falei: Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? O que eu vim fazer aqui? Não é aqui, não pode e tal. Aí olhei numa placa, estava escrito: desce à casa do oleiro. Aí eu entendi, eu lembrei da palavra lá que eu tinha lido, lá em Montes Claros. Eu falei: então é aqui, Senhor. E o Desafio Jovem Ebenezer é um lugar maravilhoso. Aí lá não tinha remédio, era oração de manhã, capela, jejum, ensinava sempre a jejuar, arrumar a cama direitinho, respeito com os irmãos, não tem conversa do mundo, ninguém te obriga a ficar, mas pastor Emerson Galdino, irmã Cida, a esposa dele, pessoas de Deus ali, e também o Anderson Aguiar estava nessa época, e o Sérgio, o irmão Sérgio estava lá, era líder espiritual e líder material que tinha. Então eu me peguei com Deus, eu decidi, falei: eu tenho que aproveitar esse momento, já que eu vou ficar aqui. E eu jejuava, eu mesmo trabalhando de pedreiro, com 15 dias, não podia ir para a cidade, mas com 15 dias já, não sei, por Deus, já me deixaram ir para a cidade trabalhar, e eu trabalhava como pedreiro. E eu jejuava, a partir da meia-noite, a gente dormia cedo, mas eu jamais comia depois do jantar, nem tomava água. E levantava no dia cedo, eu só ia tomar água e comer às 6 da tarde. Aí eu comia. Aí na terça, de novo, trabalhava o dia todo sem comer e sem tomar água, até às 6 da tarde. Até domingo, eu fiz isso algumas vezes, 7 dias. Todo dia eu jejuava. E à noite eu descia, tinha uma represa, que tinha uns peixes, eu atravessava, tinha uns cupim, tinha um pasto. Eu sentava nesse pasto lá, e ali eu chorava para Deus. Às vezes estava frio, a lua clara, e eu
clamei, entrei em jejum, eu e Deus ali. Eu falei, Senhor, é a última chance que eu tenho e vou buscar o Senhor com todas as minhas forças. E me rendi ao Senhor. E eu te falo que eu tinha direito de ir em casa com 5 meses, mas eu não quis ir ver meus pais. Eu decidi ficar mais, porque eu estava tão... assim, eu senti tanta presença de Deus. Às vezes eu estava naquele cupim ali e a presença de Deus era tanto na minha vida. Eu senti uma alegria que não importava mais pai, mãe, familiar, dinheiro, nada. E eu falava para Deus, Senhor, se eu estiver aqui nu, nesse capim aqui, ó, deitado, e tiver sua presença, para mim é o que basta. Então, às vezes eu estava em jejum e quantas vezes eu jejum, sol quente, tava uma tristeza, não tinha motivo para estar feliz, eu jejuando, eu vi os meninos trabalhando. Às vezes teve um dia que a gente estava enchendo uma laje, o Aguinaldo, o Edivane, a gente estava enchendo uma laje no balde, e eu estava em jejum esse dia, e eu olhei para os meninos trabalhando e falei, seus filhos, Senhor, olha, e eu amei tanto eles, e eu comecei a chorar do nada. Então assim, sabe, isso é presença de Deus. Hoje eu sei que aqueles missionários, aquelas pessoas que saem sozinhos, vão fazer a obra de Deus, larga tudo. 1000 vezes, cara, você tá no deserto com Jesus do que num palácio cheio de luxo sem a presença dele, sabe? Então hoje eu sei o que é. Hoje eu falo, Senhor, eu dou tudo que eu tenho na minha vida pela tua presença, porque vale a pena. Então, Desafio Jovem Ebenezer, eu fiquei ali. Aí depois eu fui para Obreiro. Eles me disseram, quer ir embora ou você quer ficar? Você tem um chamado. Fiquei como obreiro, depois líder material. Eu fiquei, se eu não me engano, 1 ano e 6 meses. Trabalhava na cidade, ficava. Eu vi ali muitas vidas serem restauradas naquele lugar. Muitos foram e voltaram, caíram de novo, infelizmente se perderam. Mas muitos foram resgatados e tiveram a vida transformada, sem uma gota de remédio, mas com oração, ali com palavra de Deus. Às vezes a gente estava triste, sempre tinha um conselho, tinha uma placa para você ler, Deus falando, Pastor Raimundo, que saudade Pastor Raimundo também aí. Quantos irmãos, Daniel Duarte, Wagner, eu vi Deus mudar a vida do Wagner, hoje está na França, se eu não me engano. Quantos irmãos hoje eu poderia falar que teve a vida restaurada e é uma bênção na mão de Deus ali naquele lugar em São Luís de Montes Belos. Desafio Jovem Ebenezer. E ali Deus foi aquele lugar que o oleiro, sabe, trabalhou na minha vida. De lá eu saí, vim para Rio Verde, cheguei com a mala em Rio Verde e mais nada. Então, aqui conheci minha esposa, me casei e Deus tem feito maravilhas na minha vida. De lá pra cá já vai fazer uns 10 anos, mais de 10 anos. E Deus... Mas eu não olho os bens materiais que Deus me deu como só isso como bênção. A bênção maior foi o que Ele me deu lá naquele lugar, lá na casa do oleiro. Lá no Desafio Jovem Ebenezer ali. O pastor Emerson Galdino, Deus usou ele quantas vezes ali. Eu via ele, tipo, ele tinha uma caminhonete uma vez, vender a caminhonete dele para colocar na obra. Ali eu vi Deus suprir nossos milagres. Ali era o teste. Realmente o oleiro ali, ele amassa o barro, ele molda o caráter do homem, ele ensina o homem a servir a Deus, sem placa denominacional, sem interesse, E eu fui muito, Deus usou aquele lugar. E assim, hoje é o conselho que eu dou para você. A droga, ela dá um efeito bom, o álcool, alegria, sim. Mas o diabo, ele te envolve de uma forma que quando você acordar, vai ter passado 10 anos da sua vida, 15 anos, vai ser como se o livro estivesse em branco. Vai ser um tempo perdido. Mas tudo tem um propósito, tudo tem um tempo de Deus. E assim, mas uma coisa eu sei, sem luta, mas Deus é que opera o querer, tanto como o efetuar. Hoje eu não bato no peito que foi porque eu fui, porque eu busquei, sim. Mas eu não sei também se por isso que... Eu só sei que Deus teve misericórdia. Essa é a palavra certa.
Eu não bato no peito e digo, é porque eu jejuei, porque eu busquei, porque fui lá e fiz e Deus por isso me abençoou, porque na verdade posso dizer assim, obrigado Senhor pela sua misericórdia, obrigado por levantar homens e levantar lugares como aquele ali para abençoar a vida. Pastor Wagner, também eu agradeço, pessoas que contribuíram e hoje eu estou aqui. Então hoje eu sinto que eu tenho um chamado, hoje eu tenho uma loja aqui em Rio Verde, mas o chamado ele tem batido muito forte no meu coração e a palavra do Senhor ela diz assim, tem um louvor que fala, quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não sabe viver, quem já experimentou a presença de Deus, nada mais vai te satisfazer, amigo, droga, bebida, nada. E você que nunca usou droga e nunca bebeu, você também precisa de Jesus tanto quanto o drogado. A diferença é que a droga e o álcool às vezes expõem a pessoa ao ridículo e fica muito visível. Mas tem homens que nunca usaram droga e nunca beberam, que por dentro são piores que talvez um drogado que tem vontade de mudança e tem um caráter talvez até melhor. Pessoas que traem suas esposas, empresários que roubam, que enganam. Na verdade, todo mundo tem uma natureza caída. A Bíblia diz que não há um justo, não há um sequer. Então, a Bíblia diz que a nossa melhor justiça, o nosso melhor ato que nós considerarmos, melhor ato, é comparado como trapo de imundícia diante de Deus. Sem arrependimento, sem Jesus, a Bíblia diz que é impossível ao homem ver o reino de Deus se ele não nascer de novo. E só há um caminho. Não há nenhum santo, não há outro, não há nada que possa interceder por você. Quem pode interceder por você? Quem deu a vida, quem deu o sangue, o Filho. Não foi Maria, não foi João, não foi ninguém. Quem deu o sangue, quem deu a vida por você na cruz foi Jesus Cristo, aquele que transformou a minha vida. E hoje eu estou aqui para servir Ele. E nesse tempo eu tenho tentado me consagrar, buscar a graça, a presença de Deus mais profundamente, porque eu tenho andado muito ocupado, com muitos afazeres, e eu quero fazer, não como tinha Marta e Maria, uma estava ocupada com os afazeres e a outra aos pés de Cristo. Eu quero escolher essa melhor parte, parar um pouco na correria e me sentar aos pés de Cristo, me deitar no colo dele e falar, Pai, para onde eu vou? O que é que eu vou fazer? O que é que o Senhor quer de mim? Porque eu estava morto nos meus delitos e pecados e Ele me deu vida. Mas não para mim viver agora para mim. Porque se fosse, Ele tinha deixado eu lá. Ele me deu uma vida nova para que eu vivesse para Ele agora. Você entende? Deus, Ele tem um chamado para cada um de nós, não importa quem for. E todos destituídos estão afastados, são separados de Deus pelo pecado. E só há um meio de reconciliar, só há um meio, fazendo bondade, fazendo caridade, sendo bonzinho, não, aceitando o sacrifício de Jesus, tá? Essa é a palavra que eu deixo para você. Deus tem uma obra, você precisa se arrepender, reconhecer o pecado, o pecador que você é, que o estado miserável, caído que você se encontra. Porque Adão caiu e desde então todos já nascem debaixo do pecado. Você vê que uma criança pequenininha, ela já pega o que é do outro, ela já machuca o outro. Então assim, a natureza nossa já é pecaminosa, já é de ser mal desde que nasce. Então, sem o homem nascer da água e do Espírito, ele não verá o reino de Deus. Novo nascimento, nova mudança, busca a Deus, na palavra, na leitura, na oração principalmente. Se você não tem esse entendimento, fala, Senhor, me ajuda. Enquanto você não reconhecer que você é pecador, descer ao pó, reconhecer, não tem jeito. Você não pode achar que você merece, que você vai fazer, que aí você vai cumprir a lei, Deus vai te aceitar, porque daí era como se você dissesse, Jesus, obrigado por ter morrido, mas eu posso me garantir, eu vou conquistar. Aqui, ó, a Bíblia diz que não há um justo, ninguém consegue guardar a lei. Se você tropeçar num tio, você é culpado dela toda, e não tem um. Fala para mim um homem. Jesus diz, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então não há um.
Então reconheça seu pecado, reconheça, aceite o sacrifício de Cristo e Ele vai mudar a sua vida. E esse é um breve, assim, mais resumido testemunho da minha vida. Eu estou buscando ainda a santificação. A cada dia tem coisas que o Senhor, eu ainda preciso mudar. Senhor, eu preciso, e o chamado tem batido. Então eu tenho buscado essa santificação, porque sem o Espírito Santo é impossível fazer a obra de Deus. Então eu estou buscando essa comunhão e estou buscando ser uma pessoa cada dia melhor, porque é fácil falar de Deus, um monte de coisa, mas as pessoas têm que ver em nós a obra. Em João 17 ele diz: Pai, para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia. Para que o mundo creia que Deus enviou Jesus, Jesus tem que estar em mim, eu tenho que estar imitando Ele, eu tenho que estar... A palavra, Jesus disse assim: qual é o maior, o que está na mesa ou o que serve? Eles disseram: o que está na mesa. Jesus falou: mas no reino de Deus não é assim, é o que serve que é o maior. Então eu quero ser esse, é o que mais suporta, é o que mais aguenta a afronta, é o que mais serve. Esse é o maior, esse é o mais forte. Quem foi o mais forte? Jesus. Foi cuspido, apanhou, foi desmoralizado dentro de uma cidade. Pensa você dentro de Rio Verde, dentro de qualquer sua cidade, aí arrastando uma cruz e as pessoas te xingando, zombando de você. Já imaginou a vergonha? Já imaginou? Ele falou: não sabe que eu posso te libertar? Responda, fala. E ele aguentou tudo calado. Você é um impostor, você é um falso profeta, foi cuspido. Isso é ser forte. Isso é ter a natureza de Cristo. Entendeu? Não ser... As pessoas dizem: irmão, você é crente, não bobo, não besta. Também aguentar isso aí também. Irmão, então falta o Espírito Santo. Entendeu? A Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo é a humildade, paz, bondade, o amor. A palavra do Senhor diz que os mandamentos agora se resumem em 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento, e o próximo como a você mesmo. Se você fizer isso aí, entendeu? Então, qual é aquele que está cheio de Deus e vê o outro numa situação ruim e não vai ajudar? Entendeu? Pelos frutos vos conhecereis. Eu quero ser esse homem forte. Forte nesse sentido, de suportar mais, de amar mais e de fazer mais. Amém? Eu deixo essa palavra para você, esse testemunho de vida. Você que está aí, perca essa esperança não. Você que é mãe, está orando pelo seu filho, continua. No momento certo, Deus faz a obra. Ora com fé, mas ora tendo certeza. Repreende o mal, entra na presença de Deus. Muitas religiões não acreditam que nós temos poder. A palavra do Senhor diz que Deus dá esse poder a todos os santos, de prender os seus nobres com grilhões e com cadeias de ferros, usando a palavra de Deus. O poder não é seu, mas Jesus diz: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Você repreende o mal. Depois que você se arrepender, claro, depois que você for aceito como filho, se você voltar arrependido, tem que ter o arrependimento. Às vezes a pessoa quer, chega na igreja e já quer: eu reivindico a minha bênção, eu quero o meu carro, eu quero isso, quero... Como assim? Você está no pecado, você não se arrependeu, você nem é filho ainda. Se arrependa e nasça de novo. Você vai morrer com Cristo e reviver. Quando você reviver, que você vai ser filho, como Cristo é filho. Você é filho adotivo, enxertado na videira que é Jesus. Enquanto você não morrer, você não tem direito. Você não é filho, você não tem autoridade. Quem que tem autoridade sobre os empregados, sobre da fazenda, do lugar, da empresa? Também não são os filhos do patrão? A herança não é dos filhos? Você ainda não é filho. Você está no pecado, você está nas coisas erradas. Antes de você, chega com humildade, arrependa-se. João Batista veio: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, está próximo. Depois, lá mais na frente, Jesus chega pregando o quê? A mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. A primeira palavra que sempre eles disseram, João Batista e Jesus: arrependei-vos. Os sacerdotes, o pessoal vinha para ser batizado por João,
Ele dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzir fruto de arrependimento. Não adianta vocês virem aqui ser batizados só para dizer que é cristão, não. Arrepender primeiro, produzir os frutos, muda. Então assim, muitas igrejas hoje estão pregando: vem aqui, você tem direito, Deus é seu pai, Ele te dá o do ouro da prata. Não, Ele não é seu pai, está te ensinando errado. Arrependa-se. Como diz o pregador que eu ouvi esses dias: pega uma mensagem, vá para o seu quarto e morra, ora, busca a Deus até você se converter, até você sentir que você foi aceito, que você está perdoado. Aí então você levanta com autoridade e começa a lutar. Porque Paulo, o Satanás diz: bem sei quem é Paulo, sei quem é Jesus, bem sei quem é Paulo, mas você quem é? O Satanás nem conhecia aqueles homens. Então você tem que ser reconhecido como filho. O filho é que tem um anel no dedo. Quando o filho voltou arrependido, na parábola do filho pródigo, ele falou: fazer uma festa, trazer de um anel, colocar no seu dedo, que é sinal de quê? De autoridade. Que ele era da família novamente, que ele tinha. Então assim, arrependa-se, entra diante de Deus com humildade, clama a Ele por misericórdia. Ele diz assim: clama a mim, te responder-te-ei. Lamentar e chorar, e talvez assim converta o vosso riso em pranto, talvez assim haja esperança. Então a gente entra diante da presença de Deus, é assim. Eu vi um pregador falar esses dias que chegou no quarto do pregador, ele estava saindo de fasto. Ele disse: por que você está saindo de costas? Ele disse: porque eu não vou virar as costas para a realeza. Hoje em dia as pessoas estão na igreja, estão com o celular, tá falando de Deus, eles estão zombando como se Deus fosse um nada. Deus continua sendo o Rei dos Reis, o Rei da glória, o dono de tudo. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Dê a Ele essa honra. Ele é seu Pai, seja grato, respeita. Você não ama seu pai? Você não daria um rim, uma vida pelo seu pai? Como você diz que ama Deus? Entendeu? Mas você, na hora de dar o tempo, as coisas para Deus, a gente não quer dar. Então assim, primeira palavra: arrependei-vos. Então depois que a gente se arrepender, a gente entra num processo de se libertar, de ser cheio do Espírito Santo e ser cheio da autoridade. Os apóstolos estavam com Jesus e ainda não entendiam as coisas. Mas quando Jesus partiu, eles disseram: acabou, era para ser o rei, mas foi tudo por água abaixo, morreu, foi embora. Achava que o reino era dessa terra. Então quando Jesus volta, Jesus fica com eles ali. Jesus diz: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aí depois vocês saem para pregar. Porque ele diz: se eu não for, o Consolador não virá. É o Espírito da verdade que estará convosco todos os dias. É o que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o que me convenceu aquele dia do meu pecado, que se eu não me convertesse, ia ter uma justiça, ia ter um juízo sobre mim. Então ninguém me pediu para fazer. Eu me vi naquele estado e falei: se eu não mudar, vai ter uma justiça, vai ter um juízo. E senti amor também, que é o principal. Eu falei: eu não posso fazer isso com meu Deus. Não posso ser ingrato com Ele. Eu dei o filho dele. Jesus é tão bom para mim, porque eu vou... Você tem que estar com Jesus o dia todo. Então aí, quando você for filho, aceito, aí você vai lutar pelos da sua família, você vai entrar em batalha espiritual, repreender o inimigo que está no seu irmão, no seu filho, na sua... Entendeu? Hoje em dia muito pouco se vê nas igrejas ensinar: irmão, vamos ter uma semana de oração e de jejum para você se consagrar e conseguir chegar à presença de Deus. Vamos ter uma semana de oração para que você conheça o Altíssimo de verdade. Talvez você que não conheça, que conheça a presença dele. Porque o dia que conhecer, você mesmo nunca mais vai querer largar. Não precisa ninguém ficar te doutrinando, te falando: se você não for, tal. Não, você que vai ter essa vontade. Você vai saber que não adianta, que não tem outro lugar para você ir. Pode chegar e te oferecer $1 milhão e você fala: não quero. Por que você acha que as pessoas morrem lá fuziladas e não negam Jesus? Porque eles têm a convicção, o Espírito Santo, ele sabe. Entendeu?
Então, às vezes, as pessoas, está faltando isso. Faça-os conhecer a Jesus e eles vão ficar na igreja. Não prometa bênçãos. Faça com que eles conheçam o Criador. Entendeu? E aqueles que realmente conhecer não vai abandonar Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu deixo aqui. Deus abençoe a todos.